Oi gente, eu sou a Miriam e eu tô aqui de novo para contar um pouco de como foi a jornada com a nossa bebê. A nossa filha tem uma cardiopatia congênita que se chama anomalia de Epstein e a dela é grave. Então eu tô contando aqui como foi toda a nossa jornada, desde que nós descobrimos, enquanto eu ainda estava grávida, depois do nascimento, a UTI, e eu finalizei o último vídeo contando então da Vitória, que foi a saída dela da UTI com 46 dias de vida. E felicidade, chegamos na enfermaria, ambiente novo, tudo novo, e ela foi então para a enfermaria com esse tubo, essa sonda nasogástrica, que é por onde ela recebia o leite até então. Foi também com todos os monitores cardíacos, esses ela teve que usar até o final, com os óculos nasais, né, aqueles que dão o aporte de oxigênio para ela, e ela tinha também um curativo bem grande na testa, que devido a todo esse tempo que ela precisou ficar na mesma posição na UTI, aqui atrás da cabeça dela formou uma ferida que é chamada de escara. E foi uma escara profunda que ela teve. Então, quando ela chegou na enfermaria também ainda estava com um grande curativo por causa dessa escara. Então chegamos lá na enfermaria, fomos conhecendo tudo, ela ficou em um berçário onde cabia ela e mais 3 bebês ali, né, que eram monitorados pelas enfermeiras. E ela tinha 2 objetivos ali, 3 na verdade, para ter alta. Então essa escara da cabeça precisava melhorar, ela precisava conseguir respirar sem o aporte de oxigênio, e o outro era que ela precisava aprender a mamar pela mamadeira, ou como dizemos aqui, pelo biberão. Então parece uma coisa simples, mas nós entendemos que nada que não é feito no tempo certo é simples e que todos os processos são difíceis, né? Então, um bebê, quando nasce, né, ele é colocado no peito da mãe ali e ele vai instintivamente, ele já tem fome, então ele vai aprendendo a mamar pelo instinto. A Elis ficou sedada no primeiro mês de vida. Então ela não teve isso, ela nunca veio até o meu peito, ela nunca, né, teve essa interação assim, dessa forma, porque não era possível, né, com todos os tubos, enfim. Então ela precisou tardiamente aprender. Parece fácil, mas não é. Quando ela estava entubada, né, precisando do respirador, ela tinha um tubo que vinha pela boca. Então tudo que ela tinha tido na boca até então era esse tubo, que incomodava ela muito e que tinha que ficar grudadinho porque ele não podia sair. Então quando se colocava uma madeira na boca dela, ela não sabia o que fazer com aquilo. Parece um processo simples, mas para conseguir, ela precisava conseguir sugar, depois mandar o leite com a língua lá para trás e depois conseguir engolir, deglutir. Né? Então é todo um processo que para nós é básico, a gente não pensa, a gente faz, é intuitivo, mas para ela não era. Então ela precisou aprender esse processo. Para nós parecia algo assim, pronto, agora vão ser uns dias aqui na enfermaria e depois casa, né? Mas nós vimos que esse processo não seria tão rápido, mas que seria mais um processo lento, onde eles precisavam que a gente tivesse paciência com ela. Ela conseguia pequenas conquistas muito devagar. Então ela nos ensinou que a gente precisa ter paciência, respeitar o tempo dela. Parecia que ela falava assim, mãe, eu vou conseguir, mas me espera só mais um pouquinho. Vai ser logo, mas espera só mais um pouquinho. Era isso o que eu sentia, assim, sabe? Quando eu via ela com aquilo na boca tentando fazer qualquer coisa e ela não sabia o que fazer, né? Então foi um processo de muita calma. As enfermeiras eram muito cuidadosas, muito gentis, a maioria nos tratou muito bem, sempre muito carinhosas com a Elis. Nós vimos todo o cuidado que elas tinham ao manejar, ao dar banho, a dar remédio. Elas também que se empenharam muito, muito, muito para tentar amamentar pelo biberão, pela mamadeira, né? Então foi assim, elas eram uns amores, assim, essas enfermeiras foram mesmo um presente de Deus para nós, né? E nesse processo da enfermaria, então a gente como pais começou a ter um pouco mais de autonomia com ela. Então as enfermeiras ajudavam em tudo, a gente sempre conversava com elas antes de fazer qualquer coisa, mas a gente já tinha um pouco mais de autonomia. Então quando a gente estava lá, a gente já podia trocar a fralda dela, né? A gente sempre tinha que deixar ali reservadinho, porque elas pesavam as fraldas, né? Pra ver quanto de xixi que estava fazendo, como que estava. A gente já podia pegar mais no colo, então eu fui aprendendo a prática. Depois no final era tranquilo pegar ela mesmo com todos esses fios e tubos, né, que ela ainda tinha. Então a gente já manejava ela muito mais. Depois eu já fui aprendendo como é que se dava o banho nela ali. E na enfermaria também a gente não era obrigado, mas a gente já podia dormir com ela. E era muito complicado, porque assim, né, eram aqueles cadeirões e já era muito mais confortável do que em muito outro lugar, né? Era muito bom, assim, eram cadeirões muito bons.
mas você não consegue dormir mesmo, né? Na primeira noite que eu tive lá com ela, chegou um bebê de outro país, e chegou por volta da 1h30 da manhã. E eles tiveram que fazer todos os procedimentos lá, então até às 5 horas era a enfermeira entrando, a enfermeira saindo, e médico vindo, e equipamento, e raio-x, e agora todo mundo tem que sair, agora todo mundo tem que entrar. Não foram todas as noites assim, graças a Deus, mas a gente não dormia quando a gente estava lá. Nós não passamos todas as noites com ela por esse motivo, porque às vezes a gente precisava descansar. E esse processo da enfermaria, ele foi mais tranquilo, no sentido de que a gente sabia que enquanto ela estivesse lá, ela não estava correndo risco de vida, como era lá na UTI, que a qualquer momento a gente podia chegar e alguma coisa podia ter acontecido e podia estar muito grave. Lá, enquanto ela estivesse lá, né, ela estava bem dentro do quadro dela, né? Então, o mais difícil da enfermaria, então, não era essa parte, mas era a exaustão, porque a gente ficava às vezes de noite e depois tinha que passar o dia. Porque na UTI a Elis ficou sedada praticamente todo o tempo. E na enfermaria não, então ela ficava bastante acordada e ela ainda estava passando pelo que a gente chama de síndrome de privação. Eu expliquei isso um pouquinho no outro vídeo, mas basicamente como ela ficou sedada tanto tempo, ela ficou dependente desse sedativo. Então eles tiveram que devagarinho ir tirando e substituindo por outros medicamentos. E esse processo para ela foi bem difícil, então ela ficava muito agitada, porque era uma dependência que ela tinha mesmo, né? É forte falar isso, mas é como um dependente químico mesmo, né? Às vezes o corpo vai pedindo aquela substância, né? Então ela já tão bebezinha teve que passar por esse processo todo, então ela ficava muito agitada. Com isso a gente ficava o máximo de tempo possível com ela, né? Lá, então a gente tentava passar a noite, a gente passava o dia, a gente ia revezando entre Thiago e eu. Éramos só nós que podíamos ficar lá. Minha tia estava aqui em casa nos ajudando e ela foi muito suporte pro Matheus, principalmente esse tempo, tanto com o Matheus quanto com as coisas da casa. Ela fazia almoço pra gente, fazia tudo. Olha, que maravilha, sabe? Poder, depois de um dia tão exaustivo, de rotina de levar o Matheus pra escola, depois voltar e tá lá com a Elisa, tentou chegar em casa, ter uma comida feita, ter uma casa limpinha. Ai, se não fosse essa ajuda, acho que seria tudo muito mais estressante. Então ainda bem que tínhamos ela. Mas nessa parte de revezar com a Elis, era o meu marido, o Thiago e eu. Então foi um processo fisicamente exaustivo, assim, sabe? Então, como eu falo, a gente dormia muito pouco as noites que a gente passava lá, então a gente revezava pra um dormir bem em casa, enquanto o outro passava a noite lá. Outra coisa interessante é que quando ela foi pra enfermaria, pela primeira vez ela pôde começar a usar roupinhas, né? Lá na UTI ela ficava sempre, né, peladinha, só coberta com as mantas ali, com os lençóis. E quando ela tava na enfermaria, ela já podia usar roupinhas, e foi muito bonitinho. Então a gente pôde começar a pôr roupinhas nela, a ter assim uma vida um pouco mais normal de um bebê. Até então a gente tinha comprado pouquíssima coisa, a gente nem tinha montado o berço em casa, porque outra coisa difícil da enfermaria é que assim, não tinha nenhuma previsão de alta, nenhuma. Podia ser daqui a 2 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Tudo dependia da Elis conseguir mamar e não precisar mais suporte de oxigênio. Então a gente perguntava pros médicos, e aí, alguma previsão de alta? Não. Então nunca tinha previsão de alta. Isso também era muito exaustivo, porque a gente não sabia até onde ia esse processo. E aí nós começamos a saga da amamentação pelo biberão, pela mamadeira. Então era assim, ela recebia o leite mesmo pela sonda nasogástrica, né? Eles colocavam lá, mas ela precisava aprender a mamar. E era muito difícil. Então tanto eu quanto as enfermeiras, nós ficávamos às vezes 1 hora lá, tentando, insistindo, colocando assim, e tentando vários bicos, né, várias tetinas, como chama aqui, e era muito difícil. Então algumas enfermeiras eram muito pacientes e ficavam 1 hora ali com ela para ela tomar de 5 a 10 ml de leite, muito pouco. Ela precisava tomar 80 e ela estava na luta para conseguir tomar de 5 a 10. Então esse processo foi assim muito longo. E quando eu vi isso, eu falei, Deus, já são vários dias aqui e ela não consegue tomar nem 10 ml, né? Como que a gente vai pra casa, né? E daí você vai dando uma desanimada, né? Não tem como, a gente não via fim. Quando a gente chegou lá na enfermaria, oba, estamos quase indo pra casa. E de repente, todo esse processo a gente não via fim, né? Isso foi difícil, assim. Então ela fazia muito esforço pra ela mamar esses 5 a 10 ml. Ela suava. E ela cansava tanto que ela dormia. Então, depois de um tempo, a gente desistia, deixava ela dormir, colocava o resto na sonda, ia direto lá pro estômago dela, sem fazer esforço, e ela ficava alimentada. Depois de um tempo, eles conseguiram chamar uma equipe especialista de outro hospital, do Dona Estefânia. Então, foi uma equipe lá
que são aqui se chama terapeutas da fala, e no Brasil falamos fonoaudiólogos, né? Então foi essa equipe avaliar ela, e uma fonoaudióloga muito querida assumiu ela ali, e eu sempre estava nos horários dessas consultas, então diariamente ela começou a vir, e ela começou a aplicar algumas técnicas que existem para ensinar um bebê a mamar. E foi incrível, gente, foi incrível. A Elis saiu da UTI no dia 26 de março. E por muito tempo ela não conseguia mamar. E de repente a terapeuta veio, e eu lembro que era uma quinta-feira que ela começou. Eu tava do lado dela, ela me ensinou algumas técnicas, coloca o dedinho por baixo, vai indo assim, faz esse movimento, incentiva ela dessa forma. Se ela estiver muito cansada, deixa dormir, mas insiste bastante, vamos tentar que ela não se canse dessa forma, segura mais assim, faz isso, conversa com ela. E ela foi muito paciente, e ela foi ensinando. Então já na primeira vez com ela disse que não conseguia tomar mais do que 10 ml, já tomou 30. Então era uma técnica muito boa mesmo. Ela começou com isso na quinta, com a terapia da fala. E no domingo, pela primeira vez, ela tomou a mamadeira inteira, que eram uns 80 ml que ela tomava. Então, assim, demorou muito pro processo acontecer, mas quando aconteceu, foi muito rápido. Esse dia que ela tomou a mamadeira inteira foi dia 7 de abril. Então, pensa, do dia 26, ele não teve nenhuma evolução até o dia 3, e de repente, dia 7, ela tava mamando tudo. Então, foi algo de muita paciência, mas que de repente começou a dar certo, foi uma chavinha que virou. E assim, eu lembro que eu mandava mensagem para as minhas irmãs e pro Thiago, quando ele não tava junto. Olha, ela mamou 60, olha, ela mamou 50, olha que vitória. Então a gente comemorava cada ml mamado por essa menina, porque foi um processo mesmo. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é porque causava muita aflição, né? Nessas horas como mãe a gente pensa, tá, e se ela não conseguir nunca, né? Essas coisas passam pela cabeça. E dava muita aflição, assim, sabe? E os médicos me falavam, não, ela vai conseguir, mas talvez demore muito tempo, né? Tenham paciência, deem o tempo que ela precisa, não vamos forçar ela algo que ela não tá pronta, né? Se for preciso ficar mais um pouco aqui, fiquem. Então era muita paciência, a gente querendo muito vir pra casa, né? A gente tava muito cansado disso tudo. E aí eles nos ensinando a ser um pouco mais pacientes, assim, sabe? Por isso é que ela tava com fininho, uma hora vai dar certo, sabe? Então, que nem eu falei, no dia 7 de abril ela mamou a mamadeira inteira. E a partir daí ela foi sempre conseguindo, pelo menos 60, 70, 80, né? Então, tanto com as enfermeiras quanto comigo, né? Então eu pegava ela já, segurava no colo, eu dava um mamar, as enfermeiras faziam o mesmo quando eu não tava lá, né? A gente sabia dos horários das consultas, mais ou menos, assim, né? Então a gente tinha que tentar até lá, a gente fazia pausas pro almoço, por isso, mas tentava sempre voltar pros horários das coisas que ela tinha, porque a gente tinha que entender o ritmo que era com ela também, né? Isso as enfermeiras falavam que, né, a gente podia ficar tranquilo, podia vir pra casa, tomar um banho e tal, e que não precisava dormir sempre não. Mas a gente precisava ficar bastante lá pra entender o ritmo que a Elis precisaria de nós, né? É um bebê diferente, não é um bebê comum, né? Então a gente precisava entender tudo isso. Dia 7 ela mamou tudo e dia 9 eu estava lá de madrugada, eles dormindo, todo mundo dormindo, e o bebezinho do lado teve uma complicação. E a médica que cuidava da Elis, que era chefe da UTI, foi pra lá pra atender esse bebezinho. E nisso já deu o horário da mamada e ela viu que a Elis tomou a mamadeira inteira comigo. Ela falou assim, ela já tá faz tempo tomando essa mamadeira toda? Eu falei, já. E, um dia antes disso, pulei uma parte importante. Em todo esse período eles estavam diminuindo a quantidade de oxigênio, que é pelo óculos nasal. E um dia antes dessa parte que eu tô falando, né, no dia 8, eles tinham parado o oxigênio. Então ela já estava respirando sozinha a partir do dia 8, estava com os óculos nasais para se precisasse de alguma emergência, né? E quando eu falo precisar de alguma emergência é que ela não tivesse conseguido manter a saturação de oxigênio no sangue sozinha, né? Então eles monitoravam isso o tempo todo. Então, no dia 8, ela parou com o oxigênio na parte nasal. E no dia 9 eu tava lá de madrugada, aí essa médica passou e falou, olha, ela já mamou tudo? Falei, já, ela tá fazendo isso frequentemente? Falei, tá, às vezes é 60, né, 70, ela falou, mas isso é normal, né, às vezes mama mais, menos, mas não pode ser muito menos, né? Falei, não, ela já tá mamando bem. E ela falou, e o oxigênio? Falei, já tá desde ontem sem.
Ela, é? Eu falei, aham, mas assim, bem conversando com ela, dela, então logo vocês vão pra casa. Eu, ai, que bom, né? Primeira vez que alguém me dá um norte, né? Eu falei, ai, que bom, sério. Dela, eu tô falando sério. Logo vocês vão pra casa, vocês têm o ovo. O ovo aqui em Portugal é o que nós chamamos no Brasil de bebê conforto. Então, ela falou, vocês têm ovinho pra levar ela pra casa? Eu falei, sim, a gente tem dela, então pede pro pai amanhã trazer. Que amanhã vocês vão pra casa. Isso era 1h30 da manhã do dia 9. Então, ela falou, então, dia 10, amanhã vocês vão receber ela, então vocês vão pra casa. Eu falei, o quê? Você tá falando sério? Na hora eu já me emocionei. E eu vi que uma enfermeira olhou pra ela e falou, calma, doutora. E ela, não, que amanhã já vão pra casa e tal. E ela saiu. E eu toda empolgada, já mandei mensagem, já acordei o Thiago de madrugada e falei, amor, já prepara tudo, amanhã a gente vai pra casa, você tem que chegar aqui, traz o ovinho dela, tal, já prepara as coisas, já separa as roupinhas, já fui dando orientação de qual roupinha eu queria que ele levasse e tal. Aí, uma enfermeira veio falar comigo, olha mãe, a médica falou isso, mas nós, como equipe de enfermagem, a gente acha que ela ainda não tá preparada pra ir pra casa. Vamos esperar até amanhã. E no meio da noite, a Elis precisou voltar um pouquinho pro oxigênio, então foi um balde de água fria, falei, pronto, nós vamos pra casa. Daí de manhã eu já liguei e falei, Thiago, nós não vamos pra casa hoje e tal. Só que depois as enfermeiras falaram assim, olha, ela ainda não estava preparada porque tem um processo que tem que passar, tanto ela quanto vocês. E ela não tá preparada pra ir pra casa hoje, mas ela tá preparada amanhã. Aí eu já vou ter que ficar feliz de novo, né? E hoje eu digo assim, graças a Deus que ela não foi naquele dia. Porque realmente tinha muita coisa a ser feita. Então o médico ainda passou para fazer uma ecografia, para ver como é que estava o coração dela, como é que estava todo esse processo da cirurgia, se tinha cicatrizado bem. Ainda passou a fonoaudióloga, terapeuta da fala, analisando como é que estava a mamada dela, se tinha alguma coisa que tinha que ajustar ou não. E foram nos preparando de forma geral, a gente foi entendendo mais como é que era o ritmo das coisas dela. E naquele dia, então, dia 10, o Thiago passou a noite lá, e dia 11, né, eu deixei o Matheus na escola, e o Thiago me liga, vem, traz o ovo e vem. Nós fomos lá, e foi muito interessante, porque eles demandam de muitos cuidados, eu vou falar, né, eu vou explicar isso ainda, mas nós tivemos ali uma aula mesmo, com uma enfermeira muito querida, ela já era mais velha, assim, já tinha muita experiência, e ela nos ensinou como preparar toda a medicação. Eles tivemos realmente uma aula, ela nos levou, nós fomos preparando, não é muito simples, né, nós que não somos da área, graças a Deus eu fiz 2 anos de faculdade de farmácia, me foram úteis um pouco nesse momento, né, mas ela foi nos ensinando como é que a gente diluía, como fazia com todas essas medicações, e sem ninguém saber, e uma surpresa para nós mesmos, dia 11 de abril, a Elisa veio pra casa. Nós fomos com ela buscar o Matheus na escola, então quando ele entrou no carro ela tava lá, ele já ficou muito feliz. Nós estávamos sem comer o dia inteiro, então a gente ainda parou, almoçou todos juntos, né? A gente, na verdade, a gente pegou comida e comeu no carro, né? Pegou fast food pra comer no carro, porque a gente ainda não queria expor ela ali a muitas pessoas, né? Ela tava com a imunidade baixa, então nós comemos todos no carro. E, gente, foi só alegria. Eu fiz um videozinho, né? Coloquei no Instagram, porque a gente tava tão feliz. A gente realmente entrou em casa dançando com ela, pulando, explicando pro Matheus que essa era a Mana. Foi a primeira vez que ele conheceu ela pessoalmente. Ele ficava, eu posso pegar, posso abraçar, posso dar um beijinho? E a gente cuidando com tudo, mas foi muito lindo, assim, essa interação deles. Ela ficava, assim, admirada por ele, sabe? Ela ficava pasma com ele, ela seguia ele com o olho, assim, pra onde ele ia. E, gente, foi lindo, né? Mas só quem é mãe sabe do que eu tô falando e a experiência foi linda, assim, sabe? Parece que ele entendeu todo esse processo, né? Apenas com 2 anos ele já entendeu um processo tão complexo, né? E uma coisa muito interessante foi que até o final lá da enfermaria, em todo momento a Elisa era monitorada, né? Ela tinha os eletrodos pelo corpo e tinha ali a tela, então a gente já sabia ler os números, né? E eu em um momento falei, tá, mas como que vai ser em casa sem ler todos esses números, né? Sem esses monitores e sem todas essas coisas? E o enfermeiro olhou pra mim e falou assim, mãe, agora você vai aprender a olhar pra ela. Agora você não vai mais olhar pra uma tela. Agora você vai olhar pra ela. Literalmente. Isso é uma coisa poética, né? Mas literalmente também. Então a gente aprendeu todos os sinais que nós devemos estar atentos. A Elis é uma bebê mais pálida, mais o que eles chamam de acinzentado, mais azulado, porque a circulação dela funciona diferente,
ela tem as mãozinhas e os pezinhos mais roxos, né, pela forma como que o sangue chega nas extremidades do corpo dela. Então ela tem algumas características assim que você olha um bebê normal, mas a gente que conhece, a gente sabe que já é um pouco diferente. Nós aprendemos a olhar os sinais como os lábios, o tipo de respiração que ela faz, se faz covinhas aqui, se faz covinhas nas costelas, como que ela está respirando, o que é um sinal de que nós precisamos correr para uma emergência, o que nós podemos ficar tranquilos. Então os médicos e os enfermeiros nos ensinaram, nos deixaram muito seguros sobre isso. Então hoje a gente olha para ela, né? Qualquer sinal a gente fica sempre atento, né? E graças a Deus até hoje não tivemos nenhum susto, assim, tivemos um susto que ela pegou uma gripe, ela ficou com uma respiração mais curta, nós corremos com ela pra emergência e graças a Deus ela tava bem, era só por causa de toda a secreção, tudo, né? Mas assim, da parte cardíaca não tivemos nenhum susto. A Elis tomava 7 medicações, administradas 5 vezes por dia, então é todo um cuidado que nós temos, como eu falei, nós tivemos uma aula sobre isso. Porque, por exemplo, um dos remédios que ela toma é um comprimido de 20 mg e ela toma 0,3 mg desse comprimido. Como que vai fazer para dar? Então a enfermeira nos ensinou como que corta, como que dilui em água, quanto que dá. Então é toda uma química ali que a gente tem que fazer, todo um preparo, a gente tem uma tabela certinha que nós seguimos. Então essa parte é bem certinha que nós temos que fazer. Outra coisa que nós fazemos com ela que com ela a gente tem que monitorar muitas coisas. Então a gente tem um aplicativo, uma aplicação, onde a gente coloca todas as vezes que ela mamou, todas as vezes que ela fez xixi, todas as vezes que ela fez cocô, o horário dos remédios, porque a gente tem que estar mais atento com ela, né? Por exemplo, se nós trocarmos menos fraldas, significa que ela fez menos xixi, isso pode ser um sinal de alerta, né? A gente tem que ficar de olho nessas coisas. Então ela é um bebê que demanda um pouco mais de cuidado nesse sentido. É muito tranquilo, agora que a gente pegou o jeito, a gente não fica muito ansioso, assim, nem nada. É tranquilo, mas a gente tem que ser certinho com essas coisas. Então a gente achou um jeito de fazer isso, que é pelo aplicativo, pra nós deu muito certo. E ela é seguida agora pelo nosso médico de família, do centro de saúde. E também, mensalmente, ela tem consulta com cardiologista e ela tem algumas outras consultas eventuais. Neurologista, faz alguns exames, enfim. Por passar todo esse tempo sedada, né, ela teve um atraso de desenvolvimento, mas semana passada tivemos uma neurologista, ela já fez alguns exames, e tudo indica que ela já não tem mais esse atraso, mas que ela está muito bem, que ela recuperou muito bem, nada indica nenhuma lesão neurológica, nada indica nenhum atraso de desenvolvimento, ela está dentro do que ela precisa estar, ela está com quase 5 meses já, está com 4 meses e tanto, né, e ela tem acompanhado muito bem. Outra coisa muito especial pra gente é que eu já tinha conversado com o nosso médico de família sobre o caso dela, né? Quando eu fui lá pra minha consulta pós-parto, então ele já conhecia tudo. E no dia que eu fui levar ela pra consulta, ele leu toda a nota de alta, que tem um resumo de tudo que aconteceu com ela, né? Fala de todas as cirurgias, todas as intervenções que teve que ser feito. Ele entrou na sala, olhou pra ela, olhou pra mim, mexeu com ela. E ele falou assim pra mim, olha, se não fosse pela cicatriz que ela tem no peito, eu não ia acreditar que o bebê que tá naquela nota de alta é o bebê que tá aqui hoje. De tão bem que ela tá. Isso pra nós foi um testemunho, foi uma vitória, foi assim, sabe, uma afirmação de que Deus tá cuidando dela, Deus tá cuidando de nós. A gente não entende muita coisa, mas a gente sabe que Ele tá, né? E quando voltamos na primeira consulta cardiológica, o médico também avaliou, fez ecografia dela, e falou que ela estava muito bem. Ele falou assim, olha, são muito poucos bebês que passaram pelo que ela passou e tão bem como ela tá. Então, assim, estamos num momento muito bom, muito feliz, né? Tivemos semana passada uma consulta cardiológica de novo e ela continua muito bem. Então, essa é a nossa rotina em casa com ela, né? Tem sido tranquilo, ela é uma bebê tranquila, bem sorridente, não causa muito problema pra nós. Tivemos ali um pouquinho de cólicas ali, porque como eu disse, ela toma só fórmula, né? Então até a gente conseguir adaptar isso e ela também. Tivemos ali umas noites, mas ela é uma bebê muito tranquila, né? Tudo que ela nos causou emocionalmente nos outros meses, agora ela é muito tranquila. Então daqui pra frente, ela ainda vai fazer uma cirurgia em breve. Até os 6 meses ela precisa fazer essa cirurgia e ela tá com quase 5. E eu quero explicar um pouquinho bem da parte leiga dessa cirurgia, porque eu sei que tem muita gente orando por nós, as pessoas me mandam muita mensagem, e quando eu falo dessa cirurgia, muita gente fala assim, eu vou orar pra ela nem precisar dessa cirurgia. Mas deixa eu explicar um pouquinho, é que é assim,
o caso dela era muito complicado, era muito grave, e eles tiveram que abrir e ir resolvendo as coisas, né? E pra idade que ela tinha ali, pros dias que ela tinha, eles colocaram uma pecinha na veia pulmonar. Não vou nem sei explicar tecnicamente, é um tal do shunt que eles colocaram. Uma pecinha, só que aquilo era pro tamanho que ela tinha, e era para aquela situação, para resolver naquele momento, né? Então foi algo provisório que foi colocado. Agora, nessa próxima cirurgia dela, eles vão usar uma outra técnica para que dure mais tempo, né? Então, a previsão é que ela faça essa próxima cirurgia e depois ela só precisa mexer nisso de novo com 3 ou 4 anos, para acompanhar o crescimento dela, né? Então, ao longo da vida, muito provavelmente ela vai ter que fazer várias cirurgias por conta do crescimento, né? Então, isso já é esperado. Então, assim, ela vai fazer a próxima cirurgia, é uma forma de Deus agir também, né? A gente acredita na mão de Deus usando os médicos em todo esse processo, e o fato dela estar tão bem é um milagre. Os médicos reconhecem que não é normal ela tá bem do jeito que ela tá, com algo tão grave como isso que ela tem, né? A anomalia de Epstein tem vários níveis, é uma doença rara e na sua maioria é leve. Ela tem essa doença rara e o dela é grave, é severo, né? Então, os médicos não esperavam que ela estivesse tão bem. Nós estamos tão felizes, estamos confiantes para essas próximas etapas, confiantes não em nós, não só nos médicos, mas em Deus, né? É uma cirurgia tecnicamente um pouco mais fácil. Então é isso, vamos ver o que vem pela frente. Eu sei que é uma história muito longa, levei muito tempo para contar em todos esses vídeos, mas eu quero ainda fazer um vídeo respondendo perguntas. Esses tempos eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu vi que tinha muitas perguntas que eu nem imaginava que as pessoas tinham, né? As pessoas próximas e tal. Então eu quero responder aquelas perguntas aqui e vou abrir mais uma caixinha para ver se vem novas perguntas depois desses vídeos, porque são muitos detalhes, né? São muitas coisas que nós passamos, muito tempo. E uma coisa que eu queria ressaltar só para finalizar é que é fácil eu estar assim, feliz falando no final de tudo isso. Parece que foi muito rápido, foram 2 meses e pouco dela internada, 2 meses e 3 dias. Né, de todo esse processo. E, poxa, 2 meses, né? O ano passa assim. Mas pra quem tá passando, parecem 2 anos, né? Então, se você conhece alguém nessa situação, ore por essa pessoa, né? Ofereça suporte. Foi tão importante, foi tão bom pra gente que um dia os nossos líderes, né, os nossos amigos mandaram mensagem falando: olha, a gente tá vocês estão muito cansados, a gente quer ir levar uma pizza pra vocês comerem. E, sabe, a gente até, sabe, que nem eu falei, a minha tia tava aqui, ela tinha feito comida pra nós, mas o fato deles virem e se importar e trazer uma pizza e nós conversar sobre um monte de outras coisas aqui, foi muito importante, sabe? Então, se você conhece alguém nessa situação, não minimize o sofrimento, porque agora, contando até pra mim, parece rápido, tranquilo, mas eu lembro os sustos, as noites de agonia, o sentimento de que aquilo nunca ia passar. Foram 2 meses que pareceram 2 anos, né? Então, glória a Deus por todo esse processo, que ela tá bem, que vem a próxima etapa. Nós estamos animados e eu mais uma vez, gente, não tenho como terminar o vídeo sem agradecer as orações de todo mundo, as mensagens de todo mundo. É tão bom, né? A gente se sentir amado, a gente sentir que a gente não tá sozinho. E é isso, como eu disse, até o próximo vídeo. Tchau!